Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Dizer da alegria de poder estar aqui, parabenizando a igreja por esses 21 anos, também me alegrando com o pastor Eudes. Foi ele quem me deu a classe de catecúmenos para que eu fosse batizado. Ele foi o diretor do seminário. O culto de formatura foi aqui na igreja. E olhando para os irmãos que estão aqui atrás, todos, ou a grande maioria, me viu pequeno, criança. E com isso eu não estou querendo dizer que os irmãos são avançados em idade, somente dizer que eles acompanharam em muito. 90% aqui dos irmãos me conheceu aos 12, 13 anos. E o pastor Eudes teve muita paciência comigo, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela bênção que foi e continua sendo na minha vida. Então eu quero parabenizar a igreja, a liderança da igreja, e também em especial uma jovem que está ali, o nome dela é Maíla. Ela é aluna lá no Colégio Século, e hoje é o aniversário dela, e ela disse: eu vim com a minha tia para o culto, e eu vi que o senhor ia falar lá, e eu vou no dia do aniversário dela. Então, parabéns, Maíla. Eu sei que você está aí um pouco com vergonha, mas eu quero registrar o carinho, a sua presença também. Meus queridos, esses dias eu fui surpreendido com um artigo da revista Ultimato, e você pode encontrar esse artigo, se você no Google pesquisar, Desigrejados, e o título mais específico sobre o tema Desigrejados vai ser assim: Niilismo Eclesiástico, uma análise dos desigrejados. Você colocando o assunto desigrejados, você então vai encontrar esse artigo, que é de 11 de setembro de 2014. Faz 4 anos que foi publicado, mas muito pertinente aos nossos dias, porque ele comenta o fato de que, segundo dados do IBGE, de 2010, os evangélicos, à época, representavam 22,2% de toda a população. Isso implica dizer cerca de 42.310.000 pessoas que professam a fé evangélica, ou professavam em 2010. Há estimativas que eu não quero aqui me referir para os próximos anos, mas um número curioso foi que, nesse artigo da revista Ultimato, eu faço questão de registrar porque é uma revista séria, traz também a indicação de que cerca de 10% daqueles que se declaravam evangélicos, eles diziam não possuir nenhuma vinculação, ou melhor, nenhum vínculo com nenhuma denominação, nenhuma igreja. São os chamados desigrejados. E o autor do artigo vai discorrer sobre uma série de razões possíveis para esse fenômeno este, observado pela Folha de São Paulo, pela revista Época, pela revista Isto É, à época todos comentando. Foi um dado que foi observado em vários portais, o fato de haver um grande número, cerca de 10%, considerando o total, que se diz evangélico, mas de alguma maneira se desvinculou, ou não diz estar associado a nenhuma denominação, nenhuma igreja. Ô, meus irmãos, aqui eu abro um parêntese para dizer o seguinte: quando eu cheguei aqui, e a gente começou a louvar o Senhor, a palavra foi lida, com todos os problemas que tenho na igreja, com todas as falhas que tenho na igreja, a começar das minhas. Eu não posso negar que nesse lugar, Deus atua de forma especial. De acordo com o Salmo 133, é aqui, e aqui quando eu digo aqui, eu não estou me referindo à igreja, a terceira igreja congregacional do Geisel, mas eu estou me referindo quando o povo de Deus se reúne, neste lugar, Deus manifesta a sua graça de forma extraordinária. E com isso, eu quero dizer que eu sei que alguns destes que estão desigrejados se decepcionaram com a igreja, se chatearam com algum escândalo, podem não ter entendido ou concordado com alguma prática de algum líder. E aqui eu quero primeiro me colocar como alguém falho, fraco, que posso eventualmente errar, e de fato erro. Mas eu entendo, e isso que eu estou falando não é comentado no artigo da revista Ultimato,
que o problema reside não nas pessoas, para justificar a grande quantidade de desigrejados no Brasil. Para mim, o problema reside na falta de compreensão do que é o Evangelho. E aqui eu quero trazer como base, para sustentar o que eu estou dizendo, o fato de que eu sou professor numa escola onde eu encontro vários que se dizem evangélicos. Eu estou fazendo um mestrado na universidade e eu encontro lá em História vários que se dizem evangélicos. Eu sou professor em alguns seminários da cidade, então eu encontro mais evangélicos. E o que me causa espanto é quando eu dou algum estudo bíblico, alguma aula de teologia, e pergunto sobre o que é o Evangelho, eu encontro as seguintes respostas. É uma mensagem que nos traz felicidade. É uma mensagem que liberta dos vícios. É uma mensagem que dá sentido à vida. E eu não nego também que tudo isso toca em alguns aspectos do Evangelho. Mas vou ser muito franco com vocês. Eu não tenho aqui um dado preciso, eu não fiz uma pesquisa empírica. Mas dos evangélicos que eu encontro por aí, na universidade, no colégio onde eu ensino no ensino médio da Escola Século aqui em João Pessoa. E o que eu encontro é uma massa de pessoas que se dizem evangélicos, mas que não conhecem o Evangelho. E os dados do IBGE não fazem diferença entre as igrejas pentecostais, neopentecostais, históricas, ou seja, leva em consideração apenas aqueles que se declaram evangélicos, ainda que estes não entendam nada do que seja evangélico ou o Evangelho, e esteja simplesmente por uma adesão emocional, sentimental. Eu costumo dizer que a igreja simplesmente é uma coisa muito boa, porque veja, a gente está aqui desfrutando de um ambiente agradável, com ar-condicionado, tem um bom conjunto tocando, vocês viram outras mulheres se apresentando. Então, se não tivesse nada de graça de Deus, se não tivesse nada de bênção do Senhor, o simples fato de estar numa reunião como esta, lhe agregaria muito aspecto cultural. Mas, meus queridos, a razão primária para estarmos aqui tem que passar pelo que é o Evangelho. E quando me é dado o tema, a graça de Deus manifestada, trazendo salvação a todos os homens, eu quero nessa noite pensar com vocês sobre aquilo que provavelmente é o que falta a esses desigrejados. Provavelmente aquilo que falta na compreensão de boa parte daqueles que se dizem evangélicos é a essência, a mensagem central do Evangelho. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre a boa notícia que o Evangelho traz, fazendo com que a gente tenha uma devida noção do que é o Evangelho, da essência do Evangelho e do que eu devo esperar de Deus, do relacionamento com Deus e, consequentemente, também da igreja. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre a boa notícia do Evangelho, o pacto da graça. Não pretendo ser teológico nessa noite. Eu quero ser prático, porque eu concordo com Charles Hodge quando diz que o plano da salvação é o pacto da graça. E pensando sobre o pacto da graça, eu quero compreender com vocês sobre aquilo que nos é dado como tema nessa noite. A graça de Deus manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ou de maneira mais sintética, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre o pacto da graça, aquele que é a essência do Evangelho. Para isso, mesmo sentados, eu quero pedir que vocês abram suas Bíblias em Romanos, no capítulo 3, versículos 21 a 31. Com toda a reverência, mantendo sua atenção nas Escrituras Sagradas, eu peço que você acompanhe, e caso você esteja anotando, a você que eventualmente acompanha na internet, eu tenho como tese nessa noite que a boa notícia do Evangelho é o pacto da graça. Sentido para a vida, felicidade, libertação de vícios são consequências, mas o cerne do Evangelho é o pacto da graça. Pensando sobre o pacto da graça, eu não tenho dúvida que você vai se alegrar muito. Eu não tenho dúvida de que você vai encontrar sentido para a vida. Eu não tenho dúvida de que vai haver libertação de vícios.
mas o cerne do Evangelho é o pacto da graça. Pacto este que traz salvação a todos que pela fé recebem um dom de Deus para os homens. Por favor, Romanos capítulo 3, versículos 21 a 31. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está o orgulho? Foi de todo excluído. Por qual lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Vamos ler juntos, queridos, com bastante vigor, o versículo 24, mesmo que a sua versão esteja diferente, leia junto comigo agora. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Curve sua cabeça mais uma vez e peça: Senhor, fala ao meu coração nessa noite. Deus está nesse lugar, irmãos, e este é um banquete de graça. Peça ao Senhor. Pai, graças te damos porque o Senhor concede a essa igreja a bênção de mais um aniversário. Graças te damos porque as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Graças te damos porque o Senhor é quem cuida dela e cuida da sua liderança também. Ó Senhor, tu já tens nos abençoado nessa noite. Agora, Senhor, ministra profundamente pela tua palavra. Nos faz entender a tua palavra e nos faz também compreender as atitudes certas diante da exposição da tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, os estudiosos estão certos em dizer que se toda a Bíblia se perdesse e ficasse somente o livro de Romanos, nós teríamos uma compreensão bastante ampla do que é o Evangelho. Isso porque, ainda que exista alguma discussão sobre o tema, é pacífico de que o livro de Romanos é uma exposição fiel sobre o Evangelho. Se Mateus, Marcos, Lucas e João falaram do que Cristo fez e do que ele falou, o apóstolo Paulo em Romanos traz o significado teológico disto. Do capítulo 1 a 11, você tem a parte doutrinária da carta. Do capítulo 12 a 16, você tem a parte prática. E é curioso que Paulo escreve de maneira bastante profunda essa carta, isso por uma razão específica. Essa igreja, de acordo com pelo menos John Stott, William Hendrickson e outros autores, não foi fundada por apóstolo. Provavelmente crentes que se converteram no Pentecostes ou que viram a ação de Deus no Pentecostes, voltaram para Roma e lá iniciaram essa igreja. Paulo pretende ir a essa igreja em uma viagem à Espanha. Ele vai a Jerusalém, quer de lá ir para a Espanha e fazendo de Roma uma espécie de passagem, e indo por lá, ele quer fortalecer os irmãos. No entanto, ele escreve essa carta a fim de dar a essa igreja uma substância bastante relevante daquilo que seria o Evangelho. Se você tiver a atenção, após uma espécie de introdução que ele faz no capítulo 1, do versículo 18 do capítulo 1 até o capítulo 3 que nós lemos, versículo 20, Paulo tem uma ideia em mente. E você precisa compreender essa ideia para você compreender o que é o Evangelho e o que é o pacto da graça. E sabe o que é que Paulo tem em mente? É o seguinte: todos vocês, assim como eu, assim como a nossa aniversariante hoje, a jovem Maíla, todos quantos aqui estão, todos quantos já existiram,
todos são pecadores diante de Deus. Há um Deus nos céus que é santo, que é incomparável, que é majestoso, que é sublime, que é transcendente. E apesar de tamanha majestade e bondade, Ele é gracioso, Ele nos dá o ar que respiramos, força para trabalhar. Ele abençoa e faz com que também aqueles que o desprezam recebam dádivas dEle, com a mesma força para trabalhar, o ar para respirar e tantas outras bênçãos. Esse Deus é muito gracioso. No entanto, aos seus olhos, nós estamos aquém da sua justiça. Ninguém consegue cumprir o seu padrão, e Paulo está demonstrando isso. A partir do verso 18 do capítulo 1, ele vai usar a sociedade romana como modelo de que todos os gentios estão debaixo do pecado. No capítulo 2, ele se volta para os judeus e vai dizer: os judeus também, ainda que sejam descendência de Abraão, ainda que tenham recebido os oráculos, os escritos proféticos, os judeus são pecadores. Capítulo 3, irmãos, é a finalização desse argumento inicial de que todos, judeus e gentios, estão debaixo do pecado. E ele vai usar, a partir do versículo 10 até o 18, várias citações dos escritos proféticos para consubstanciar, para fundamentar essa ideia. E aí no verso 19, eu peço que você olhe, diz assim: sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: se o judeu poderia ser arrogante no sentido de dizer, eu sou salvo, porque Deus se revelou a nós, Deus fez com que o mar se abrisse para nós, Deus fez com que caísse maná do céu, Deus fez fogo cair do céu com Elias, nós somos privilegiados, nós somos salvos porque somos israelitas. Paulo está dizendo aqui, tudo que a lei diz, tudo que os escritos proféticos dizem para que toda boca se cale e todo mundo seja digno de condenação, ou todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado por ele pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Preste atenção, e aqui eu preciso que você entenda, porque se você entender isto, muita coisa se resolve. O Deus Criador é totalmente santo, e eu e você pecamos contra Ele por palavras, pensamentos, atitudes e omissões, várias vezes ao dia e de várias maneiras. Esse Deus que é o Criador, aquele de quem o salmista no Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, um dia vai julgar este mundo. Nesse dia não vai ter foro privilegiado, nesse dia não vai ter uma outra jurisdição para você recorrer, nesse dia não tem escapatória. Todos, grandes e pequenos, estarão diante do justo juiz, aquele que nos deu tudo, para quem deveríamos viver e contra quem não parávamos de pecar. O argumento de Paulo, portanto, é dizer: todos são pecadores, todos merecem a justa condenação de Deus, todos merecem o lago de fogo, e aqui eu quero dizer, a começar de mim. E aqui, irmãos, começa a boa notícia do Evangelho e começa o pacto da graça. Porque de acordo com a teologia reformada, o pacto das obras tinha como síntese a seguinte ideia: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que dela comerdes certamente morrerás. Isso foi dito a Adão. A síntese do pacto das obras é: viva através de obediência, cumpra a exigência de Deus e você vai viver. Mas caso você não cumpra, você vai morrer. E você vai encontrar essa ideia em alguns versículos como: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Ou seja, ninguém consegue viver cabalmente o pacto das obras. Ninguém consegue, pela sua justiça, chegar diante desse dia, no julgamento final, e dizer: Senhor, eu tenho méritos para entrar nos céus. Ninguém.
pode chegar diante do Criador e dizer: Senhor, eu tenho predicados para estar na tua presença? Não tem, ninguém tem. Nós pecamos contra Ele frequentemente, não paramos de pecar. E agora vem o pacto da graça, que é a boa notícia do Evangelho. Você não tem, eu não tenho, mas Deus, simplesmente por favor imerecido, providenciou um caminho de graça, trazendo salvação a todos os homens. Maíla não pode, eu não posso, pastor Eudes não pode. Chegar no dia que todos estarão diante dele e dizer: eu tenho obras para ser aprovado e entrar nos céus. Ninguém. Mas ele, gratuitamente e merecidamente, providenciou um caminho. E a esse caminho chamamos de pacto de graça. Meus irmãos, o Evangelho traz uma boa notícia. O Evangelho significa boa notícia, mensagem consoladora. E a boa notícia do Evangelho é o pacto da graça. O que eu quero nessa noite pensar com vocês é a respeito das características desse pacto de graça. Por pacto você também pode entender a aliança, mas nunca um contrato, porque não são partes iguais. Deus não é igual a você nem igual a mim, irmãos. Usando aqui as palavras da minha avó, Deus não é meu parceiro. Os mais antigos devem conhecer bem essa expressão. Deus não é igual a mim, não pode ser contrato. É um termo que ele estabeleceu, ou melhor, é uma aliança que ele estabeleceu. A aliança é essa, que aqueles que estão sob sua cobertura são mais que felizes. E eu quero pensar nessa noite exatamente a respeito dessas características. Em primeiro lugar, irmãos, observa por favor os versículos 21 a 23. Mas agora, sem a lei, John Stott comenta, a obediência à lei está implícito aqui. Mas agora sem a lei, sem a obediência à lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e profetas. Lei e profetas é uma maneira de chamar o Antigo Testamento, pelos escritos proféticos. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, o pacto da graça é uma necessidade de todos. Repita comigo, o pacto da graça é uma necessidade de todos. João Calvino, comentando sobre essa expressão, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele diz: visto que todos são pecadores, daí o apóstolo concluir que todos são deficientes ou desprovidos de todo e qualquer louvor de justiça. Como eu disse, ninguém tem justiça para chegar diante dele. De acordo com William Hendrickson, não há diferença se uma pessoa é rica ou pobre, jovem ou velha, macho ou fêmea, culta ou inculta, judia ou gentia. Todos necessitam desta justiça. Meus queridos, nós encontramos em Eclesiastes 7:20 a sentença de que Deus, ele observa os seres humanos e não, diz o texto sagrado, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Lá em Isaías 64:6 diz: todos nós somos como imundo e as nossas justiças como trapo de imundície. Eu sei que é forte falar isso nos dias de hoje, mas ainda que você pense que você faça boas obras, as suas obras, assim como as minhas, vão maculadas com o germe do pecado que eu e você carregamos. De modo que ninguém tem justiça para se apresentar diante dele. Em Tiago 2:10, Tiago diz que aquele que transgride um só dos mandamentos se torna culpado por todos. Isso significa dizer que todos necessitam do pacto da graça. É por isso que nós anunciamos o Evangelho. É por isso que nós queremos fazer missões. Porque, como já bem disse um teólogo, um pastor presbiteriano chamado Paulo Brasil, ou você está no pacto das obras ou no pacto da graça. Sendo que no pacto das obras você está perdido, porque é necessário que você e eu cumpramos todas as exigências da lei, e nós não conseguimos.
É um engano pensar que a salvação na antiga aliança era por obras, uma vez que a lei nunca foi dada como um meio para a salvação. Pelo contrário, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, Paulo diz que a lei nos serviu de aio, de tutor, de uma espécie de pedagogo, para nos conduzir a Cristo. Eu explico. Vamos pensar os 10 mandamentos como síntese da lei moral de Deus. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti mais de escultura, não falarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o guardares, honra teu pai e tua mãe, não matarás ou não assassinarás, não adulterarás, não furtarás. Aí você diz assim, eu vivo isso. Tá bom. E o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. Ou 10º, não cobiçarás a casa, os bens e a mulher do teu próximo. O 9º mandamento e o 10º expõem o nosso pecado. Quem nunca mentiu, quem nunca falou mal de ninguém, quem nunca desejou algo que não era seu. Meus queridos, Deus nos 10 mandamentos e sobretudo no 10º, Ele exige, pastor Eudes, uma conformidade não apenas exterior, mas interior. É por isso que diante de Deus, Ele não leva em conta a aparência, porque Deus conhece o mais profundo do seu coração. Aquelas obras que julgamos boas, se são motivadas pelas razões erradas, são desagradáveis a Deus. E o que ele vai colocar aqui em Romanos é exatamente essa argumentação de que todos estão fora do padrão da justiça de Deus. Consequentemente, o pacto da graça é uma necessidade de todos, pois todos pecaram. Mas é uma segunda lição que esse texto me ensina. E eu peço que você olhe o versículo 24, que nós repetimos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Há 2 termos aqui que a gente precisa explicar. Justificação e redenção. Justificação, um termo jurídico, ou forense. Redenção, um termo comercial. Não quero falar difícil, irmãos, para ninguém. Eu quero que você compreenda. A tradução mais fácil que eu possa fazer para você entender o que ele está dizendo é o seguinte: sendo absolvidos ou declarados justos de graça, através do resgate oferecido por Jesus Cristo. Então preste atenção. A segunda lição que eu aprendo do pacto da graça, que é a essência do Evangelho, é que o pacto da graça, além de ser uma necessidade de todos, o pacto da graça oferece absolvição gratuita pela fé. Então preste atenção. Pastor Eudes, eu, Maíla, pastor Saul, todos estaremos diante do Senhor no julgamento final. Ou ouviremos, venham benditos do meu Pai para o reino que vos preparei, ou apartai-vos de mim, malditos. Ou seremos absolvidos, pois somos pecadores, e ouviremos que nossos pecados foram punidos em Cristo, ou seremos punidos e lançados no fogo eterno. Não há outro caminho. Sendo que a palavra justificação é essencial na compreensão do Evangelho e do protestantismo, pois Martinho Lutero e os reformadores resgataram o conceito de justificação pela fé. Ou seja, aqueles que no julgamento final serão salvos, serão absolvidos, são aqueles que foram absolvidos por causa da sua fé no Filho de Deus. Ou seja, o pacto da graça oferece um caminho maravilhoso de livramento da ira vindoura. Eu pergunto aos irmãos lá na igreja com frequência, do que Jesus nos livra. E eu sempre pergunto assim, se você puder dizer do que Jesus nos livra primeiro, eu digo aos irmãos, eu vou dizer a vocês, lembrem sempre da ira vindoura. Lembrem sempre do dia da vingança de Deus, ainda que isso pareça forte. Mas lembrem sempre do dia do julgamento final. Sendo declarados justos gratuitamente por seu favor imerecido. Então preste atenção, o pacto da graça oferece absolvição gratuita pela fé. Em João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida, mas quem não crê sobre ele, permanece a ira de Deus. Está nos dito em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós,
é dom de Deus. Em Tito, que é o texto base deste aniversário, no capítulo 2, versículos 5 a 7, as Escrituras ainda ampliam esse entendimento, ou melhor, no capítulo 3, versículos 5 a 7, diz: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Versículo 7, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros. Meus queridos, olha que coisa interessante. Para os gregos, Maíla deve lembrar disso. O fim da história não aconteceria porque a história para os gregos é cíclica. Para os marxistas, o fim da história é o comunismo. Para os nihilistas, o fim da história é o nada. Mas para nós cristãos, o fim da história é a volta de Cristo com o seu julgamento. Preste atenção nisso. Neste dia, se você não for justificado, se seus pecados não forem absolvidos, você não vai ver a face do Cordeiro de maneira afetuosa. Mas vai se cumprir sobre você o que está em Apocalipse, quando os ímpios declaram: montes, caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro. O pacto da graça nessa noite, apresentado aqui nesse texto, ele oferece absolvição, perdão de pecados. Eu e você não somos pecadores? Eu e você não paramos de falhar contra esse Deus? Pois é verdade. Existe um pacto de graça que Deus fez, que oferece para todos aqui, que confiam em Jesus para a salvação, perdão dos seus pecados. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Mas não apenas perdão de pecados, não apenas perdão das faltas, mas uma remoção completa da ira de Deus. Meus queridos, e aqui caminhamos para uma terceira característica. O pacto da graça é uma necessidade de todos, se você está anotando. O pacto da graça oferece absolvição gratuita por fé, mas ainda, o pacto da graça possui o custo do sacrifício do perfeito Filho de Deus. É de graça, mas não foi de graça. É dado gratuitamente, mas tem um valor altíssimo. E sabe o que custou? O sangue do unigênito de Deus. Eu chamo sua atenção agora para a palavra redenção, um termo comercial. Se justificação é um termo jurídico, redenção é um termo comercial. E redenção, essa palavra era usada na época de Paulo para resgate de escravos. Imaginemos hipoteticamente que eu fosse escravo e o pastor Eudes fosse me comprar da minha condição. O resgate da minha vida era o termo utilizado aqui como redenção. Ou seja, para Deus me declarar justo, para Deus absolver os meus pecados, houve um custo. E qual foi o custo? Preste atenção. As Escrituras nos dizem que a alma que pecar, essa morrerá. Eu não paro de pecar contra Deus. Então temos um problema. Como pode um Deus que é justo declarar a mim que sou injusto, justo, e Ele continuar sendo justo também? Não quero falar difícil, eu vou repetir isso de uma outra forma. Como pode um Deus que é totalmente santo e justo declarar a mim sem culpa, sendo eu uma pessoa que peco contra Ele todos os dias? Imagine a situação, e aqui sem querer entrar em polêmica na política, imagine que o triplex seja de Lula. Não estou dizendo que é nem que não é. De verdade, não quero entrar com problemas da política nem com a direita nem com a esquerda, mas preste atenção. Imaginemos que o triplex seja dele. Se Sérgio Moro o liberasse ou o inocentasse, eu tenho certeza que muitos se rebelariam, ia ter manifestação. Preste atenção. Esse senso de justiça é comum em nós. Agora, como é que pode Deus me declarar justo, sendo eu um pecador, e Ele não ser injusto? Esse é o dilema que o Evangelho responde. Sabe de que forma? O pacto das obras não exige morte daquele que peca contra Deus?
Então alguém tem que morrer. O filho dele se voluntariou para morrer a minha morte. Ô irmãos, que cântico maravilhoso, viu, Murilo? Vocês cantaram. Que maravilhosa graça. Ele tomou a minha cruz. Ele morreu a minha morte. Sendo Deus, ele se fez homem. Cumpriu toda a lei de maneira perfeita. Para então receber a punição do meu pecado, do pecado dos filhos de Deus, ele levou na cruz. E dessa forma, Deus, ele está sendo justo consigo mesmo, na medida em que ele está punindo os pecados dos homens no seu filho, a fim de ser justo consigo, pois o pacto era que a alma que pecasse, essa deveria morrer. Logo, se Cristo veio para ser o meu substituto, ele precisava também me substituir na punição, e ele assim o fez. Então o pacto da graça apresenta um custo altíssimo, é o custo do Filho de Deus. Pastor, eu entendi isso teologicamente, eu vim entender com o coração quando meu filho ficou entre a vida e a morte, e eu explico. Meu filho Daniel fez uma cirurgia com 3 dias que eu tinha sido ordenado. Eu fui ordenado no sábado, 4 dias. Na terça-feira meu filho fez uma cirurgia e ficou entre a vida e a morte. O dia mais terrível da minha vida foi aquele dia. Que prova, irmãos. Meu filho fez uma cirurgia, era para ele estar em casa em 2 horas depois. Quando ele voltou para o quarto, meus queridos, ele estava tão pálido, o coração dele estava tão acelerado que o pessoal achou que estava quebrada a máquina. E de repente ele começou a entrar num estado de coma. E assim aconteceu. Quando ele não gritava, ele simplesmente apagava. E as pessoas, sem saber o que era, tiraram a anestesia, o efeito anestesia. Aí agora, quando ele não ele gritava ainda mais, porque sentia dor, que a anestesia tinha sido tirada, era gritando e desmaiando, gritando e desmaiando. Nessa história, até umas 3 da tarde, de 3 da tarde meu filho parou de gritar porque simplesmente apagou. A cirurgia foi de 9, de 3h30 descobriram que ele estava com hemorragia interna, irmãos. 6 horas depois. Ô irmãos, diga de que hora chegou sangue lá? 6h30 da noite. Os pastores ligavam para mim assim, pastor Eudes, de 9 horas, Kleber, vai dar tudo certo, estamos orando por você. De 3h30, olha, a igreja está orando, tem várias igrejas orando, fique em paz. De 5h30, irmão, 6 horas, a ligação era assim, Kleber, se prepara para o pior. A gente não entende os caminhos de Deus. Eu via pastores que iam lá no hospital com a mão na cabeça, dava vontade de eu ir neles e dizer assim, pastor, não faço não, a gente aprende um aconselhamento que a gente não pode passar espanto para a pessoa que está precisando de consolo. Eu via pastores indo lá para o hospital com a mão na cabeça, irmão. Eu disse, pronto, Daniel morreu e ninguém quer me dizer. Irmãos, chegou um ponto que eu chamei Laísa e disse, Laísa, Daniel vai morrer. Não tem como. E o dilema da equipe era, a gente abre Daniel ou não abre? Porque ele já está com hemorragia, o sangue não vem. Se abrir e ele terminar de morrer, meus irmãos, tinha gente orando demais, demais mesmo. No dia, o meu devocional foi em Atos 12, de manhã, antes da cirurgia, que Pedro estava preso e a igreja orava por ele. Eu lembro como se fosse hoje. E tinha muita gente orando por Daniel. Meus irmãos, não pediram autorização a gente, a equipe por si só resolveu abrir. Quando abriram Daniel, irmãos, o sangue da hemorragia coagulou, impedindo que ele derramasse mais sangue. E é interessante que lá na Unimed, a conversa, minha esposa tem uma tia que trabalha lá, e a conversa era que tinha acontecido um milagre no hospital, porque não tinha como aquela criança estar viva. Mas preste atenção. Quando a equipe médica veio, e um membro da equipe veio e falou a gente, olha, Daniel não corre mais perigo, o sangue já tinha coagulado, chegaram bolsas, ele já está tomando bolsa, ele não corre mais risco. A gente, puxa, foram mais de 8 horas de muita agonia, a gente orou, agradeceu a Deus, mas subindo, e aqui eu não estou enfeitando, mas foi o que veio à minha mente, quando eu estava subindo, eu nunca mais vou esquecer o que me veio ao coração. Enquanto eu lutava e me agoniava por ver meu filho sofrer, gemer, Deus o Pai viu seu filho gemer, sofrer, apanhar,
morrer a pior das mortes, ser injustiçado, traído, apanhar muito, e ainda ouvir dele: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não fez nada. Eu estava evangelizando minha avó e eu perguntei a ela: vovó, quem matou Jesus? Ela disse: foi Judas. Isso foi não, vó. Foram os judeus? Isso também. Foram os romanos? Isso também. Oxe, meu filho, quem foi? Eu disse: foi Deus, vovó. Ela falou: foi não, você é pastor, mas aprendeu errado. Aí eu disse: vovó, eu vou explicar para a senhora. Minha avó não é evangélica. Eu disse: vovó, na doutrina da providência, Deus é o autor primário, mas ele usa causas secundárias. Os judeus fizeram parte, os romanos, Judas, enfim, Pilatos. Mas na cruz, Deus estava punindo, através desses agentes, o Filho de Deus para ser justo consigo mesmo e assim me oferecer salvação. Preste atenção. Lá na cruz, Deus, que sabia tudo o que ia acontecer, e Cristo também, e o seu Filho também, estava ali, satisfazendo a sua justiça. Jesus estava cumprindo cabalmente o plano da justiça de Deus, e por isso, esse pacto de graça apresenta um custo altíssimo, o custo do único Filho de Deus, daquele que compartilha da mesma essência, da mesma substância, e é aquele de quem Isaías disse: ele levou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Isso está dito em Isaías 53, versículos 4 e 5. É o texto sagrado que também na boca de João Batista, em João capítulo 29, é dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Está escrito em João 3,16, porque Deus amou a sua criação de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Preste atenção, o pacto da graça tem um custo altíssimo, o custo do único Filho de Deus, que sendo perfeito, sem pecado, foi esmagado, foi traído, foi cuspido e provou a ira divina no meu lugar. Ele que abriu mão da sua glória, se fez humilde, nasceu num lugar insignificante, assumiu a forma humana, nasceu sem nenhuma projeção material e fez tudo isso para cumprir a santa lei do Senhor. É interessante que a esse respeito, irmãos, John Murray diz: a redenção contempla a nossa escravidão, sendo a provisão da graça para libertar-nos dessa escravidão. Mas por outro lado, acompanha aí o versículo 25, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E aí eu quero explicar o último termo teológico aqui, que é a propiciação. É interessante que essa palavra é uma referência, na opinião de todos os estudiosos, a um objeto que tinha lá no Santo dos Santos, que foi cantado hoje à noite. O templo tinha 3 partes: átrio, santo lugar e santo dos santos. Lá no Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, e na arca uma parte em que tinham 2 querubins cujas asas se tocavam. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote imolava um animal, parte daquele sangue era derramado no propiciatório, significando o seguinte: a ira de Deus que deveria ser derramada no povo, estava de alguma maneira sendo aplacada, estava sendo resolvida a partir do sangue daquele animal. Meus queridos, o que Deus está querendo dizer aqui é que o sangue de Cristo cobre o seu povo da ira divina, aplaca a ira divina e torna Deus favorável àqueles por quem Cristo morreu. Isso significa dizer que a salvação que ele oferece não é apenas no sentido negativo de perdão de pecados, mas, pastor Eudes, Cristo acredita na minha conta a justiça que ele conquistou na cruz. Eu não só tenho pecados perdoados, a conta zerada. Não, irmãos, foi colocado na minha conta, na sua conta, se você é filho de Deus, um crédito maravilhoso, que é o crédito da justiça que ele mesmo conquistou na cruz. Significando que eu não estou mais sobre a ira de Deus, mas eu estou sob sua shalom, sob sua paz. E é por isso que Paulo em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos
paz com Deus, e paz com Deus é muito mais do que remoção de ira. Significa que eu tenho um Deus por mim, um Deus que anda comigo, eu estou envolto numa esfera de graça, eu estou envolto numa aura de graça, tudo que me acontece faz parte do seu plano gracioso para comigo, eu tenho um Deus que vela por mim, isso tudo porque alguém pagou a minha dívida, alguém se fez pecado em meu lugar, alguém morreu a morte que eu deveria. Então o plano da graça, o pacto da graça oferece, ou melhor, apresenta um custo altíssimo. Foi o custo do Filho de Deus unigênito que morreu a morte que eu deveria morrer. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que eu digo lá no colégio, eu não sirvo Jesus por medo do inferno. Eu não estou aqui hoje por qualquer outra coisa. Eu estou aqui porque Ele é digno, é porque Ele é meu rei. É porque Ele é superior a Marx. Ele é superior a Hegel, Ele é superior a Nietzsche, Ele é superior a Gandhi, Ele é superior a Maomé, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores que se fez carne, morreu a minha morte, vai voltar outra vez e vai julgar vivos e mortos, e eu ouvirei dele: vinde bendito do meu Pai para o reino que vos preparei, não porque eu tenho méritos, não porque eu tenho justiça, mas porque Ele satisfez o que Deus em sua justiça reclamava de mim. Bendito seja o seu nome. É interessante que a esse respeito, irmãos, Hernandes Dias Lopes diz: a cruz é a grande trombeta de Deus anunciando ao mundo que Deus odeia o pecado, mas ama incompreensivelmente o pecador. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Que expressão bonita. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Na cruz, Deus redimiu seu povo, aplacou sua ira e demonstrou publicamente a sua justiça. E é por isso que lá no versículo 26 diz o seguinte: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, explicando, vamos imaginar aqui hipoteticamente o julgamento final. Lá estamos nós, e aí eu chego diante de Jesus, cheio de pecados, cheio de falhas, mas preste atenção. Quando Jesus olhar para mim e disser: venha para o reino que vos preparei, e alguém eventualmente ou hipoteticamente viesse acusar: mas ele é muito pecador, preste atenção. Jesus diria, ou Jesus dirá: eu morri por ele, eu paguei a dívida dele. E dessa forma, Deus, o justo juiz, é justo, porque meu pecado foi punido, e também Ele é justificador, ou seja, Ele absolve. E quando Ele absolve, Ele não é injusto, Ele é justo porque a dívida foi paga, e foi paga no Filho dele. É por isso que Paulo brada um cântico de louvor maravilhoso: que diremos, pois, à vista dessas coisas, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que pacto, pastor Eudes! Que maravilha! O dia do julgamento final se aproxima, mas aqueles que confiam nele para a sua salvação serão absolvidos, porque o custo foi pago. Bendito seja o nome do Senhor. Isso implica dizer que as exigências foram satisfeitas. O véu foi rasgado. Meus irmãos, a prova de que Deus aceitou o sacrifício foi que quando Ele morreu, isso está registrado em Mateus 27, 50 e 51, o véu se rasgou de alto a baixo. E quando a gente estuda, a gente sabe que o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus. Os judeus entenderiam isso. Como assim o véu sendo rasgado de alto a baixo? Não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo. A parte que só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano, que havia uma barreira de separação, foi removida. Sabe por quê? Porque Deus o Pai aceitou o sacrifício do Deus Filho. E agora, aqueles que confiam nele podem desfrutar da sua companhia, podem desfrutar da sua presença. Meus irmãos, que maravilha! Termos um Deus ao nosso favor. Temos um Deus diante de um mundo tão difícil, de tantas crises, cenário político turbulento, economia difícil, caos moral, tantas circunstâncias difíceis, um contexto também internacional difícil,
Mas eu recentemente publiquei numa rede social que nós somos o único povo que podemos acordar felizes, aqueles que estão sob esse pacto, aqueles que estão nesta aliança de graça, porque tem um Deus a seu favor, bendito seja o nome do Senhor. Um Deus que olha e olhou por mim, e ainda mais, irmãos, me presenteou com a fé que justifica. Pois nem mesmo a fé que absolve o pecador, eu sou capaz de ter, nem você é capaz de ter, é dom da graça. Meus irmãos, o pacto da graça é uma necessidade de todos. O pacto da graça oferece absolvição gratuita por fé. O pacto da graça possui o custo do sacrifício do seu filho. O pacto da graça satisfaz as exigências da justiça de Deus. Sabe que conclusão nós chegamos? É que o Evangelho, ao demonstrar a ruína espiritual do ser humano e apresentar um plano gracioso e extraordinário, acaba também por mostrar ao povo de Deus que todo o mérito e louvor pertencem a Deus somente. Bendito seja o nome dele. Olhe, quem está dizendo não sou eu. Versículo 27. Onde está o orgulho ou a jactância? Foi excluído. Ninguém pode estar diante de Deus e se orgulhar de nada, nem da sua salvação. Porque Tiago já dizia que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem dele. E em relação à salvação, é obra dele. Nesse pacto da graça, você e eu só entramos com um elemento. Sabe qual é? Pecado. Mérito, justiça, salvação, tudo vem dele. Ele que é o perfeito. Nós só entramos com pecado nessa história. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma, confirmamos a lei. Daqui a gente deduz duas atitudes, irmãos, que essa passagem nos ensina. Quando pensamos essa noite sobre a boa notícia do Evangelho, que é o pacto da graça, esse pacto que traz salvação a todos os homens que por fé recebem um Filho de Deus. Irmãos, diante de uma mensagem como essa, eu só posso pensar duas atitudes. A primeira delas: se você é salvo e tem certeza disso, se você é filho de Deus ou filha de Deus e tem certeza disso, um sentimento tem que lhe envolver nessa noite, que é de profunda humildade. Você e eu não somos melhores do que aqueles que estão no estado ou que estavam no Estado Islâmico. Nós não somos melhores que os budistas, que os espíritas. Nós somos tão pecadores. De acordo com Isaías 1:9, se o Senhor não tivesse deixado o remanescente, nós seríamos semelhantes a Sodoma e Gomorra. Então, se há uma consciência que deve ser comum aqui entre nós, é de humildade. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Foi Ele quem fez. A salvação é dom dele e a honra é somente dele. Nem mesmo a fé que salva eu tenho condições de ter. Então, a humildade deve nos cingir. Mas também, irmãos, uma outra atitude que eu aprendo e quero sugerir para que você vá para casa pensando. Nessa noite você ouviu a boa notícia que o Evangelho traz. E essa boa notícia é a provisão de uma justiça que você não teria condição de ter, nem eu teria condição de ter. É verdade que, uma vez recebendo essa justiça, eu sou feliz, pastor Eudes. Uma vez recebendo essa justiça, eu encontro sentido. Esses dias, uns alunos vieram me perguntar, um após o outro, a vida é tão ruim, qual é o sentido da vida? Eu disse, Jesus. Aí olharam para mim e disseram, você está dizendo isso porque é pastor. Eu disse, não, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz. A vida, ela só encontra sentido no Logos de Deus, que é Cristo. Naquele que a filosofia diz ser a razão, aquele que dá explicação à existência humana. Mas preste atenção, se tudo isso que o pacto da graça aqui nos apresentou é verdade, meus queridos, eu vejo nesse texto, quando ele termina dizendo, anulamos a lei pela fé, de modo nenhum, antes confirmamos a lei, e aqui estou terminando, eu vejo que com isso Paulo quer combater um pensamento chamado de antinomismo. É a crença de que a graça me libera a viver de todo jeito. Não, senhor. Não, senhora. Se você está nesse pacto de graça, você tem que ser movido, assim como eu, a amar mais o Senhor Jesus, a devotar mais sua vida a Ele.
E é por essa razão que Paulo diz em Atos 20 e 24, em nada considero minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi dele, do Senhor Jesus. Ou seja, como ele também diz em 2 Coríntios 5,15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Em outras palavras, se você foi alcançado por esse pacto de graça, você recebeu uma justiça gratuita que lhe habilita a ouvir dele que você pode entrar no seu reino no dia do julgamento final. E acompanhado a isto, a vida eterna, uma vida feliz, uma vida com sentido. O que é que isso deve produzir em você e em mim, irmãos? Se não, saímos daqui amando mais Jesus, saindo daqui querendo servi-lo mais, honrá-lo mais, não no culto, mas as instituições que ele estabeleceu, sendo o que ele quer que eu seja na família, no casamento, nos negócios, agradá-lo, como diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória dele. Essa mensagem dessa noite, o pacto da graça, a essência do evangelho, me leva, pastor Eudes, a amar mais Jesus. E consequentemente amar mais o que ele ama, que é a sua igreja. E é por isso que eu até entendo que existam desigrejados, mas eu não posso perder de vista que a igreja, ela ainda é o corpo de Cristo, ela é o corpo místico. Então a igreja vai continuar tendo problema, eu vou continuar falhando, mas se eu amo Jesus, eu tenho que amar aquele ou aquela por quem ele deu a sua vida. Eu entendo os desigrejados, mas não compreendo a sua ação para com a igreja, pois Jesus deu a vida por essa igreja. E este é o pacto da graça. Deus providenciou justiça. Essa é a boa notícia do evangelho. E aqueles que receberam essa boa notícia foram incluídos no pacto da graça. Curvem sua cabeça, fechem seus olhos e agradeçam ao Senhor. Agradeça por essa graça que lhe alcançou. Agradeça por essa vida que Jesus lhe deu. Mais uma vez eu quero chamar o pastor Eudes aqui para orar por essa palavra, para que Deus aplique em nossos corações, para que sejamos movidos por uma adoração profunda àquele que deu a vida por nós, que fez o pacto da graça, pacto que nos oferece justiça gratuita, felicidade, sentido, como resultado dessa justiça, que remove a ira divina e nos faz amigos de Deus. Vamos orar com o pastor Eudes? Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos aqui. Vamos orar, agradecendo a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós queremos manifestar nossa imensa gratidão pela bênção de sermos os teus filhos. Queremos, a Deus, te agradecer pela nossa igreja, por esta obra que é tua, por esse ministério instituído por ti neste bairro para a tua glória, para a bênção nossa, de nossas famílias e desta comunidade. Queremos te agradecer pela tua presença conosco nesta noite. Queremos te agradecer pela tua palavra que foi exposta pelo teu servo, enfatizando o pacto da graça, onde a igreja é contemplada com a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer por tudo. Pedimos que nos dê a graça suficiente para vivermos uma vida que te agrade, uma vida que seja, o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja e o teu povo em geral. Oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém.